Hoje tenho um plano malvado. Vou tornar esses alhos verdes. Oi, 大家好. Aqui é o Qianze, seu amigo chinês. Sou estudante visitante aqui no Rio de Janeiro. Hoje, dia 26 de janeiro, é um dia muito especial no meu país. É o Festival Laba. Muita gente sabe que o Ano Novo Chinês é diferente do Réveillon. Nós seguimos o calendário chinês. O Laba acontece no 8º dia do último mês do ano chinês. Para nós, hoje é o marco de que as celebrações do Ano Novo começarão. É como o início de dezembro aqui no Brasil. Na verdade, eu queria cozinhar um labajou, um mingau doce com vários tipos de arroz, feijões e nozes. Cada região da China tem sua receita, mas aqui no Rio é difícil achar todos os grãos que minha família usa. Por isso, decidi ir pelo caminho mais simples, o alho, laba suan. Na China, o laba é o auge do inverno. No norte, fazemos o laba suan, alhos que ficam no vinagre até ficarem totalmente verdes. O frio é essencial para essa cor de esmeralda. Mas aqui no verão do Rio, será que funciona no calor? Vamos descobrir. Gente, tem uma coisa que eu não entendi no mercado. Por que o alho separado entende ser mais parado que a cabeça inteira? É contraintuitivo, não é? E tem aquele alho que já vem descascado na geladeira, mas o preço é quase dobro. Achei muito caro, então levei os outros dois para testar. Sabia que não ia achar vinagre chinês no Guanabara, mas tudo bem, vou testar os brasileiros. Descobri que o segredo é a acidez, tem que ser mais de 5%. Escolhi vinagre de vinho tinto e de massa. Eles têm um perfume espacial. Vinagre de álcool? Deus me livre, só tem gosto de azedo. Quero dar uma alma brasileira pro meu alho de laba. Não me dei por vencida como vinagre local. Peguei um Uber e fui direto para a loja chinesa. Queria o sabor de casa para essa experiência. Você era de onde? Eu sou da China. China? Sim, China. E vamos para uma loja chinesa. Agora. Amanhã é um festival tradicional na China, chamado Festival Laba. No Uber tive um papo ótimo com o motorista, que é chefe de cozinha. Eu sou chefe de cozinha. Ah! Ele ficou preocupado quando falei que o alho ia ficar verde, tentando me ensinar a usar limão para salvar a cor. O alho fica verde. É? Sim, fica verde na vinagre. Oxida. Ah, sim, oxida. Pingar limão. Porque o limão não deixa oxidar. Ah, sim. Entendeu? Um limão, sim. Bom, Mas para nós, na verdade, o verde é o sinal de que ficou perfeito. Adoro como a comida gera essas conversas. Eu ainda estou aprendendo português, por isso escrevi esse roteiro com a ajuda de tradutores. Mas estou me esforçando todo dia para falar mais. A China, assim como o Brasil, é um país gigante.
Assim como um gaúcho é diferente de um carioca, nós também temos costumes muito variados. O Laba Suan é tradição forte no norte da China. No Ano Novo, a família come jiaozi e o acompanhamento perfeito é esse alho. O vinagre tira o ardido alho e o alho dá sabor no vinagre. Eu amo isso desde criança e a nossa memória afetiva do paladar. Você salvou a minha vida. Aqui. Você salvou a minha vida. Por quê? Que sorte a minha foi só eu entrar no carro e a chuva apertou. Obrigado, amigo. É um barco. Não é um carro, é um barco. Meu cartão do quarto parou de funcionar de novo. Todo dia tenho que formatar esse cartão na recepção. O rapaz da recepção já é até meu melhor amigo. Tudo pronto e no lugar. Agora, mãos à obra. Ai, meu dedo começou a sangrar. Agora eu entendo perfeitamente porque o alho nobre existe. Descascar isso dá muito trabalho. E descobri outra coisa. Os dentes baratos não estavam bons por dentro. Então, descarte. No final, usei só os da cabeça inteira, que estão mais frescos, vivendo e aprendendo. O cheiro do vinagre brasileiro é bem diferente do chinês. Na China, nossos vinagres são feitos de arroz e cereais. Mas olhando pelo lado científico, a acidez desses vinagres é perfeita para conserva. E as cores são lindas, não é? Esse contraste visual vai ficar incrível. O segredo do Laba Suan é o frio e a variação de temperatura. Na China, o alho sente o calor de dia e o frio intenso da noite. E essa densa térmica que deixa ele genioso. Como aqui é verão, tive uma ideia. Meu alho vai trabalhar comigo. À noite fica na geladeira, de manhã pega o calor carioca. Estou curiosa para ver o resultado. Minha série se chama Oi, 大家好. Oi em português e 大家好 em chinês. Quero criar uma ponte entre nossas culturas. A China e o Brasil são países muito amigos. Apesar da distância, temos muitas semelhanças na cultura e na personalidade. Fiquei muito feliz porque há poucos dias o presidente Lula anunciou isenção de vistos para chineses. Isso é um marco. Quero que os brasileiros conheçam mais de China e os chineses se apaixonem pelo Brasil. Vamos nos conhecer melhor. Quero fazer mais vídeos como este, mostrar o Brasil aos chineses e contar a China aos brasileiros. Laba Suan não é difícil de fazer e ainda é super saboroso. Se vocês gostam de alho e de comidas agridoces, podem fazer tranquilamente em casa. Enquanto meus alhos viram brasileiros dentro do vinagre, já que não consegui todos os ingredientes para o meu mingau de feijões chinês, pelo menos posso fazer outros feijões famosos, a nossa feijoada. É o meu jeito de celebrar o Laba como um toque brasileiro. É a minha forma de misturar minhas raízes com essa cidade que me acolheu tão bem. Feliz Laba para todos. Tchau, tchau.